chamo Leandro, né? Sou professor de vocês de desenho industrial, né? A aula de hoje vai aprender um pouquinho, começar bem pelo básico. Antes disso eu vou falar do que eu sou formado. Eu sou formado aqui pela Unify mesmo, em design e desenho industrial, né? Em outras palavras, em criação de produto, né? Tenho cursos de SolidWorks, né? 3 cursos de SolidWorks, sólidos avançados, superfície e chaparia, né? Só que eu sei que uma turma nova é cru ainda em desenho. Vou começar com um basicão. Em um desenho, para você começar a desenhar ele, você precisa do quê? No lápis? Das medidas. Na verdade, do visual, né? Não, você dá ideia. Primeiro você precisa saber o que você vai desenhar. O que você está fazendo? Do objeto. O que você quer fazer? Sim. Você tendo já o objeto, independente dele ser físico ou não, você precisa saber por onde começar a desenhar ele, em 3D. Você não tendo ele, o físico dele, na mão, você tem que a partir desenvolver ele do 2D para o 3D. Só que disso, você precisa ter alguns pontos iniciais. No mínimo 4. Aí eu pergunto para vocês, qual é esses 4 pontos bases de partida? Dimensão seria algum? Altura, comprimento, Não seria a medida, o dimensionamento da peça em si. Esse seria uma segunda etapa. Acho que é forma, formato. Não. Não, também. Localização, não. Localização dele, não. Planta, elevação e perfil? Te amo, Chico. O que é? Não entendi. Planta, elevação e perfil. O famoso plano ortogonal. Plano o quê? Ortogonal. Ortogonal. Como é que é? Plano ortogonal. Para vocês terem ideia, eu separei uma imagem aqui para justamente ilustrar o que o Chico falou. É que aqui ele já está com a caixa fechada. Mas o plano ortogonal nada mais que é do que essa imagem aqui, ó. A frontal, lateral direita, lateral esquerda, superior. Dessa peça que está aí dentro, é isso? Que é aquela peça que está aqui dentro. A partir desses desenhos 2D, eu consigo partir para o 3D. Se caso eu já tiver o 3D, automaticamente, pelo programa, se você já tiver um programa de desenho, ele já te espera esses planos automaticamente. Senão a gente tem que fazer na unha. Que na hora que você desenha, você está com o programa de desenho aberto no computador, a tua base, quando a ponto de partida seu, você vai ter que escolher entre 3 planos para poder começar a dar vida à peça 3D. Para você fazer o 3D, você tem que fatalmente começar pelo 2D. Para um exemplo. Aqui eu já tenho um plano, um paralelepípedo pronto em 3D.
como que eu consegui, a partir de um plano 2D, de um plano ortogonal, chegar nele? Você faz a vista frontal, lateral e superior, como um paralelepípedo, não tem corte, nem força. Exato. Daí Agora junta. eu vou dar uma desmembrada nele, para vocês saberem por onde eu comecei. Tá vendo o quadrado em azul? É o plano inferior dele. A partir dele, eu dei o comando no próprio desenho para poder jogar ele. O plano frontal, os laterais e superior, ele já fez automaticamente na hora que eu apliquei o comando. Só que para chegar a isso daqui, vocês têm que saber aquele plano ortogonal. É aí que entra o papelzinho, a régua e o lápis. Eu quero que vocês desenhem essa peça aqui, ó, esse paralelepípedo, em 3 planos bases. E que é qual que são? Frontal. Como é que era? Esse desenho aqui. Quero que vocês façam 3 planos bases dele. Frontal, lateral, superior. Como é que era? Frontal, lateral e superior. Frontal, Os lateral, planos superior. ortogonais são quais? Os 4 bases. Não, lateral, superior. Planta, elevação e perfil. Planta, elevação e perfil. Isso. No perfil, pode se encaixar 2. Pode ser desmembrado em 2. Lateral direita e lateral esquerda. Não, mas eu estou anotando para poder raciocinar. Eu também. Vamos lá, Eu sei não, gente. Pode ser dividido em dois. Esquerda e direita. Para vocês, dependendo da peça, como essa peça aqui bem simples, 2 já bastam. Desculpa. 3 já bastam. Seria frontal, lateral, superior ou inferior, dependendo do caso que vocês quiserem utilizar. Ali não pode servir como parâmetro, hein? O Linha não pode ser. vai fazer o desenho todo já. O livro faz até sem ré. Né, livro? Já está pós-graduando. Posso usar Esse daqui, um ó. É para copiar esse desenho da lousa, professor? Em outras palavras. Esse daí, Copia o desenho da lousa separado, assim, as partes. Ó, É isso? eu Sim, fiz. você vai, Eu fiz. você vai fazer o plano frontal, o plano lateral e o plano superior. são 3 desenhos. Isso. E aqui é o desenho 3D. Eu quero que vocês façam o plano ortogonal dele. O plano ortogonal, Eu sou uma menina defasada nesse o plano Eu ortogonal, voltei na aula anterior. tá vendo aqui que está escrito ó, plano frontal? A vista frontal dela é essa daqui, ó. Tá vendo que está desenhando o contorno dela? Eu vou desenhar. No fim vai sair essa peça aí, não é? Não, aquele paralelepípedo que estão te mostrando. Seria então as partes que depois fariam a composição da peça. Sim. E você Entendeu, juntando. gente? É as partes que fazem a composição da peça. Então, eu entendi que é separadinho.
Só que aí você fez um 3D. Posição. Eu quero o frontal. O frontal dela, O frontal é isso daqui. frontal, lateral e superior. Ó, esse aqui é o frontal, é isso? Eu fiz o frontal. Ó, calma aí. Só que você vê Vou pegar uma outra imagem pra vocês É entenderem. separado, filha, é separado. Vou pegar uma outra imagem pra vocês entenderem um pouco melhor. É separado. Meu computador já desenhou tudo. O queijo é a pessoa essa aqui. É esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Pega umas de banho. Ah, ó. Põe lá, ó. Fica aí. Vai pra lá. Deixa aí, ó. Deixa aí. Olha lá, viu? É isso aqui, ó. Desculpa, só mais. Plano frontal, lateral e inferior. Ah, mas esse daí é um quadrado, aquilo lá não é um quadrado. Mas depois eu Não, isso aí é uma pirâmide. Isso aí é separado, depois ela juntar. Não, mas aquele lá é outra Embaixo figura. o outro é paralelepípedo. Aquela é uma outra figura. Não A é Cris entendeu. Olha lá. Eu fiz primeiro. Não, eu já tentei mostrar 3 Cris, você é de matemática. Cris, Deixa eu você pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o dela. Deixa eu pegar o dela aqui, ó. Pra Você explicar. arrasou. Vou fazer o que eu posso entender. Em partes, ela não está errada. Do jeito que ela pegou o paralelepípedo, ela só separou e encaixou, só que ela colocou exatamente o que está aqui. Eu quero a parte superior, inferior e lateral, frontal, de forma chapada. Esse daí é Isso que eu estou fazendo. Deixa eu ver. É assim. Deixa eu ver ali. Algo assim. Olha lá, ele já começou. Fez, acho. Se eu olhar de frente, se eu olhar de lado, se eu olhar por cima. Não tá errado. Quer ver? Eu sou tão torta, até pra perna. Mas elas seriam coladinhas, é isso? Ali, do jeito que tá ali, como se tivesse aberto. Como se você explodisse. Eu abri o só. Você explodiu ele, colocou na mesa esse desenho. Mas isso aí é diferente do que eu tô perguntando. Tá, desculpa. Não dou mais cola. Você cometeu o mesmo erro dela. Só que ela, o dele está quase certo. Foi o mesmo caso dela. Tá quase certo. Foi o mesmo caso dela, ó. Só errou a vista superior. Por causa da posição, né? Tem que lembrar da posição. Volta a figura. Ó, Volta a figura anterior. o Li tá perfeito. Ó, Passa a cola ali. Ele sabe fazer? Não, balão. ah, o Chico também entendeu. Ó, Deixa eu ver o seu. Tá bom, agora eu vou. Dois Agora eu retângulos. vou. isso. Ele quer hospedar. Volta na figura lá. É, volta na figura. Professor, se o senhor falar assim, é como se eu olhasse de lado, por cima e de frente, talvez eles entendam melhor. Ó, só pra entender um pouco melhor. Imagine que esse estojo aqui de óculos é aquele paralelepípedo. Para chegar nessa frontal, eu pego ele assim, ó. Você não tá vendo a visão dele aqui, ó? É a visão Pode frontal. desenhar isso daí? É a visão frontal, Aí faz. Entendi. certo? Que aqui no caso seria isso. Entendeu? Eu deixei em perspectiva para justamente confundir a cabeça de vocês. Eu fiz a perspectiva. Que mal. Vocês fizeram a perspectiva. Você fez, Cris? Perspectiva. Eu fiz a perspectiva. É chique. Aí a Isométrica. vista lateral é essa. É um pouco mais estreito. É um pouco mais estreita. Mas ela não é. Ah, tá. Eu fiz ela inclinada assim, né? O caso dela e dele é que eles fizeram isso daqui
Só que essas duas arestas aqui fizeram inclinada. É como eu estava enxergando. Toda vez que você pegar um objeto 3D na mão, você... Toda vez que você pegar um objeto na mão, você não pode deixar ele estático na hora que você for ver a vistas. Você tem que pegar, toda vez que você fala plano superior, inferior, lateral, você tem que chegar e fazer isso, ó, como ele estivesse na sua mão. Não olhando ele estático lá. Não como ele é estático. Da sua direção. Isso, exatamente. Que aqui se você olhando estático, você tenta fazer os planos. Agora quando ele começa a falar de informática, você vai desenhar do jeito que ele está aqui. Mas que eu fiz. Do jeito que vocês desenharam, a parte superior torta, Vocês só destacaram no fato. fazer parte explodida, peça explodida. Vista explodida. Fazer o quê? Peça explodida. Peça explodida? Isso. É, vista Nesse explodida. caso aqui, ó. Gente, como é difícil. como que é que explodiu? Mas nesse caso que o pessoal desenhou Com sem as- ser a 90 graus os cantos do paralelepípedo, seria mais ou menos assim. Estaria certo se fosse explodido. Agora faz aí do ladinho na lousa pra gente ver. Né? Faz na lousa pra gente ver como é. Aí o lateral. Aí está o. Como a gente quer parte de um 2D para um 3D, você sempre vai ter pelo menos 3 plano base. Frontal, caso paralelepípedo, é esse. O lateral, você vai pegar, espelhar para o lado. Eu lembro disso. Puxa vida. O inferior, e aqui no caso superior seria a mesma do que a inferior, porque a peça é simétrica. Mas aí no plano, pra você juntar, ele fica desse jeito. Sim. Seria, você ligaria uma Esclarecedor. Aqui em casa ele pode falar. Você faz isso todo dia com ele, né? Ah, não. Em casa ninguém tem paciência. É mais fácil ele fazer comida todo dia. Eu faço isso aí todo dia. Você não sabe do zero. Né? Não, senhor. Eu estou fazendo aqui, eu fiz duas posições. Eu ri, risquei, Aí aqui, você viu que tem a parte pontilhada, certo? É mais ou menos para você seguir mais ou menos o tamanho de cada peça. Existe parte mais complicada do que essa? Tem nessa mesma... esses planos base? Usando outras peças? Se for uma explodida como essa. Não, mas agora que a gente já sabe a forma geométrica, assim, eu acho que fica mais fácil de fazer as outras formas. Entendeu? Se você pegar essa forma e depois pegar aquela que ele colocou, a pirâmide, o cone, é mais fácil agora. Pra fazer. Não apaga não. Dependendo da peça, é preciso você mostrar
Em corte. em corte. Ou até mesmo em linha pontilhada. Um bom exemplo vou pegar um exemplo aqui de uma aliança. Ai, gente, ele faz alianças várias. Inclusive a nossa foi ele que fez. Aqui seria só parte em linhas, né? Mas se você chegar e colocar Aí a frontal, aliança você tem que pensar também a mesma coisa, os 3 planos. sim, Esse é o frontal. esse é o frontal. Só que aqui no caso, na frontal acrescenta uma coisa. Porque eles é redondo, né? Ele é bondinho. É gordinha. Na frontal você está vendo o perfil da parede da aliança? Não. Aí que acrescenta a linha pontilhada. Ou a vista em corte. Eu acrescentando. Tem da extensão que tem continuação, é isso? Continuidade. Isso, para saber se ela é maciça ou oca. Aqui no caso é oca. Aí como eu apliquei um corte, você vai saber o perfil dela. Tá. Se eu deixasse, especificasse numa folha de desenho, só ela fechada daquele jeito que estava, eu deduzo que é um disco e não uma aliança. Tá. Entendi. Sabe disco de rock? Sim, entendi. Eu deduzo que é um disco, não uma aliança. Entendi. Ou eu posso indicar também na folha de desenho, em vez de aplicar um corte, eu coloco simplesmente a linha pontilhada. Aí eu mostro que o eixo dela de rotação é aqui, que ela é oca, e mostro o perfil dela. Agora, você tem mais ou menos uma base. Posso fazer uma pergunta? E Pode. se ela não for oca? Você fala aqui no meio, É. você elimina simplesmente as linhas pontilhadas. É um disco. Vai ser o Aí disco. ficaria um disco. Vai ser o disco. Aí ficaria assim, ó. Chico falou com foco. Aí ficaria isso. Tá. Tá. Então, o plano ortogonal, no caso, se apresentasse assim, você ia falar, é um disco. Sim, se me apresentasse só a Só frontal. isso? Tá. Só a frontal, eu falo, não, é um disco. Mas se me apresentasse uma linha pontilhada aqui e Sim, do aí outro você lado, já imagina que tá. é no mínimo uma aliança. Ou algo Um aro. similar, um aro, um aro. Tá, entendi. Né? Uma Nunca ruela. mais esses desenhos E serão. no desenho técnico, geralmente usado para a indústria, quando tiver a linha pontilhada, eu sou obrigado a colocar um eixo. Uma linha de eixo, que é a pontilhada. Não, pontilhada não, Traço ponto, né? é traço e ponto. Só exemplificar aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo o traço e ponto? Sim. Na hora que eu cortar essas peças, eu vou ter que obrigatoriamente colocar essa linha de traço e ponto para justamente indicar que ela é circular. Se não tiver essa linha, eu já deduzo que ela é quadrada ou retangular, no formato de paralelepípedo. Aqui, mostrando então mais uma pecinha. Se você mostrar ela sem corte, você não vai saber o que tem dentro.
Você não sabe se é sólida ou vazada. Ou vazada. Eu tenho que mostrar o perfil dela dentro. Aí eu vou saber se tem mais peças internas ou não. Em caso de parafusos que tem o caminho da rosca, a gente não desenha a rosca. É um desenho exemplificativo, que na hora que depois tiver o rodapé embaixo da peça, como nessa daqui, aqui eu não vou ter. Mas no exemplo anterior, quando você fala que é redondo, né? Nesse corte AA, não teria que ter traço, ponto também? Sim, aqui sim. No eixo, nos furos dos parafusos também, nos dois inferiores também? Sim. É que nessa imagem aqui eu acabei pegando na internet, né? Se fosse desenhar cada peça aqui ia ficar horas e horas. Mas como aqui não é feito para a indústria, mas como eu já falei que aqui, obrigatoriamente, como ele é circular, é obrigado a colocar. Como aqui é um parafuso, você não precisa colocar o eixo no parafuso. Porque aqui, quando o pessoal você dá para o piso de fábrica, já se deduz que é circular, o parafuso é circular. Vocês já viram um parafuso quadrado? Você está Pode voltar aquela outra? Mas aí é a cabeça do parafuso, não o parafuso em si. O corpo. É verdade. Professor, você pode voltar a outra? Não sei se é exatamente onde está lá o traço ponto. Essa. Eu achava, quando eu vi uma imagem dessa, olha só, eu ficava pensando assim, nossa, por que tem tanta coisa poluindo o desenho? E não é, né? São indicações. Isso aqui é um interior de um câmbio automático. É, mas então, essa questão que nem você falou do traço ponto, né? Que indica que é uma peça circular, né? Sim. Eu achava, quando eu vi um desenho mais ou menos parecido com esse e tal, que era assim, como se fosse uma poluição do próprio desenho. E não é, ele é um Não é. indicativo. Aqui, ó, nesse caso de vista explodida, você está vendo que está numerado, Isso. certo? E tem uma outra pontilhinha aqui, certo? Esse primeiro conjunto, ele entra aqui, ó. Tá vendo que está acabando aqui, ó? Ele é aqui que pertence daqui no meio. Aí vem todo o conjunto 2, conjunto 3 ele vem por trás e encaixa. Conjunto 4, aliás, desculpa, esse conjunto ele pertence aqui. E esse 4, depois na hora que acoplar isso aqui, ele entra. Isso aqui é mais ou menos uma sequência para o cara saber como montar. O cara desmontou o cano inteiro. Não vai lembrar qual... O cara não vai, às vezes o cara não consegue lembrar. Às vezes o cara pegando um manual desse, ele consegue saber qual a sequência de cada peça. Então, por exemplo, aquela primeira é uma peça só. É um conjunto de peças. É um conjunto. Vai ali naquela posição. Uma peça seria, por exemplo, esse anel de retenção. Tá. Esse anel. E aqueles outros anéisinhos também, não sei se é anel. Esse anel aqui Isso, também faz parte do conjunto de faz peças. parte do conjunto inteiro. Tá. Esse encaixa nesse, aí é para poder encaixar numa peça em geral. E a gente nunca mais vai olhar um desenho do mesmo jeito. Acho que eu vou desmontar um câmbio para ver se assim. Olha, eu recomendo que você vai tirando as peças e vai pondo cada vez mais longe, para depois voltar. Depois, você volta de novo. Pra Mas eu não você, falei que era do meu carro. Não falei que era do meu carro. Eu costumo só para complicar mais um pouquinho. Ó, só um detalhe, se eu fosse fazer esse problema, onde que é Ó. o canto? O que é isso? Isso aí é um carro. Isso aí é um carro. Fiz um par de inversão. É. Isso aqui é mais para o cara ver de um jeito mais exemplificativo. Aqui está renderizado, isso aqui é um desenho. Renderizado. Explica o que é renderizado.
pegar desenho bruto, visualmente bruto, Aliança. por exemplo, a aliança. Quando ele renderizou uma aliança pra mim, eu falei assim, uau! Por exemplo, aqui tá a aliança, certo? Sem renderização nenhuma, Tá, certo? Sem nada, ela lisa, sem aplicação de material nenhum. tá. Aqui, ela é renderizada. Isso é um desenho. Um Isso desenho. não é uma foto. Não. É um desenho. Viu? Por isso que eu fiz assim, uau! E que vista que é essa? Não. Interior, né? 45 Perspectiva. graus. Perspectiva. Perspectiva. É o quê? Perspectiva. Desisti do curso. Aqui, não é o plano ortogonal? A gente tem que voltar. As perspectivas, simplesmente, eu vou juntar todo mundo de uma forma inclinada. A gente tem que voltar no mapa anterior. Ela falou que é linguagem de comprar. De uma forma inclinada. É o que eu fiz aqui, né? Com certeza. Exato, que nem a Cris fez aqui, ó. Não tinha cor, então. Não, é assim mesmo. Você vai ter a próxima. Esse maior aqui é em perspectiva. A vista em perspectiva, ela pode derivar em três principais. Que seria a isométrica, a triédrica. Como é? Triélica. Édrica. Drica. E a Esse é o nome das crianças. Drica. divide por 2. Biédrica. Diédrica. Di. Os nomes aí? Tipos de perspectivas. Ah, legal. Deu pra entender. Isso é igual. Professor, vamos incluir o fundão, né? Aí a perspectiva dividida em 3, isométrica é a... Não, isso, essas três vistas em perspectiva, a única coisa que muda dela é a angulagem da vista. Vamos pegar ali do paralelepípedo. Aqui, ó, ela está em triédrica, isométrica. Tá vendo? Tá. Que esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Isso. Queria saber o que era igual. Os ângulos. Isso, Tá. medida igual. É os Tá, ângulos. os ângulos. O triédrica, esse ângulo aqui, ele é o de 30 graus. Meu Deus. Já enrolou, né? Sério. É exatamente os 30 graus. Certo? E o outro lado, Portanto, 60. 60. 60. Aham. Aí, que entra, vai vir 60, né? desenhista de mesa mesmo, usa esses quadros. Tem outro, o de 45, Que é para fazer isométrica. que é para fazer justamente a isométrica. Só que não tem roupa. E tem Só leitura. a diédrica. O que é o bolinho? E ela falando lá da textura, falando mais ou menos como é. A gente assim. Lembra quando a gente... E a dieta? Mas se você não vê, não dá pra saber. Quando Menor do você que vai 30, pra a base é fazer menor do uma que coisa, 30. é mais fácil. E o ângulo aqui, ó, é maior do que Fizeram 60. teórica primeiro e depois. Menor do que 90, maior do que 60. Se eu for tentar pegar aqui, ó, você pode ver que ela não bate. E aqui a de 30 também não. Ah, entendi. Ah, entendi. Legal.
Acho que eu vou estudar desenho. Estudar desenho. Não precisa ser mais nada. A outra aula. Olha lá. Bom, o exercício para casa, é vocês pegarem uma peça simples qualquer, pode ser quadrado, um retângulo, um paralelepípedo, Ó, o professor já adiantou a lição de casa, hein? alguma coisa que seja de fácil execução para vocês, para fazer o plano ortogonal. Ah, então vou botar isso. Vamos pagar do professor da casa. Não é um paralelepípedo, é um pagador. Mais fácil. Já tá no meio caminho. Essa aí. Hã? Essa aí. Ah, joia. Aí vocês podem levar pra casa.